E a defesa do presidente Bolsonaro agora ela trabalha para tentar anular a delação premiada de Mauro Cid. Depois do que foi divulgado pela própria Folha de São Paulo sobre as ameaças do ministro Alexandre de Moraes para que Mauro Cid trouxesse uma delação que viesse de encontro aos interesses do ministro. Ele ameaçou prender Mauro Cid, prender a família de Mauro Cid. Então isso fez com que Mauro Cid mudasse o seu depoimento, a sua delação envolvendo o presidente Bolsonaro. Então, a própria Folha de São Paulo, ela trouxe uma matéria que as ameaças de Alexandre de Moraes a Mauro Cid, elas possibilitam sim a nulidade, a anulação dessa delação de Mauro Cid contra Bolsonaro. Foi usada a delação de Mauro Cid como base para essa narrativa golpista que envolve o nome do presidente Bolsonaro. A narrativa que é alimentada por Alexandre de Moraes, por Lula, pela esquerda. E agora volta à tona com a chamada denúncia da PGR, que é completamente recheada por achismos contra Bolsonaro, né? E é uma denúncia que agora é encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, cujo objetivo é o julgamento contra Bolsonaro visando a prisão do mesmo. Esse é o foco da esquerda desde o início, quando o STF, o TSE, deram a vitória para Lula em 2022. Então o foco é sim prender Bolsonaro, baseado em uma narrativa. Não existem provas concretas contra Bolsonaro. O que existem são narrativas. E esse relatório apresentado, essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, só reforça isso, porque são elementos colocados nessa denúncia que nem mesmo a Polícia Federal ela comprou. Como, por exemplo, a própria Procuradoria-Geral da República, através do Paulo Gonet, que foi indicado por Lula, por sinal, coloca o Bolsonaro como sendo o líder que apoiou o plano, que foi descoberto coincidentemente, digamos assim, pelo ministro Alexandre de Moraes, onde havia uma suposta trama, onde queriam matar Lula, Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. Olha que coincidência. E a Procuradoria-Geral da República colocou o Bolsonaro como sendo um líder desse plano e que o mesmo estaria ciente desse plano para acabar com a vida de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Só que a Procuradoria-Geral da República de Paulo Gonet não apresentou prova alguma dessa narrativa. E essa narrativa que é apresentada por Paulo Gonet, ela nem mesmo foi bancada pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal se manifestou dizendo que não encontrou ligação onde colocaria Bolsonaro como sendo o mandante ou que estava ciente e apoiava esse plano. Então nem mesmo a Polícia Federal, que é a Gestapo do Alexandre de Moraes, bancou essa narrativa, mas Paulo Gonet sim, sem apresentar uma prova sequer. Então é uma denúncia, um relatório da PGR repleto de achismos, sem provas nenhuma. E é isso que se resume a narrativa contra Bolsonaro. Simplesmente uma narrativa sem provas. Não existem provas contra Bolsonaro. Existem narrativas e um desejo da esquerda e de Alexandre de Moraes de quererem a prisão de Bolsonaro para tirá-lo do cenário político. Porque agora houve uma matéria, né, uma pesquisa que foi divulgada da Paraná Pesquisas, onde coloca Bolsonaro como vitorioso, tanto no primeiro quanto no segundo turno, em uma eventual disputa contra Lula nas eleições. Então, após a divulgação desse resultado do Paraná Pesquisas, houve essa movimentação toda, que também é uma cortina de fumaça, vendo o atual cenário político do Brasil, a alta do preço dos alimentos, a alta do dólar, um desgoverno em ascensão agora com Lula. Então é uma cortina de fumaça envolvendo o nome do Bolsonaro e há um desejo da prisão do mesmo para retirá-lo de vez do cenário político. Esse é o desejo da esquerda, né? Porque o momento político no Brasil se divide em dois momentos, antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro.
Depois de Bolsonaro, o povo passou a se interessar por política. Depois de Bolsonaro, o povo parou de ser massa de manobra de uma mídia manipuladora. O povo passou a se interessar, a se informar, parou de ser enganado pelas mentiras divulgadas por uma mídia militante bancada com dinheiro do governo. Então, o povo acordou. E esse é o desespero da esquerda, por isso que não querem que Bolsonaro volte ao poder, porque houve uma revolução no Brasil, o povo passou a não ser mais manipulado por um desgoverno corrupto. E é isso que eles querem impedir com a volta de Bolsonaro, que o povo volte a abrir os olhos, a acordar para o que está acontecendo de fato no país. Então há um desespero de tirá-lo do cenário político e querem usar uma delação, a delação de Mauro Cid, que foi conduzida por ameaça. Primeiro que o ministro Alexandre de Moraes não deveria nem estar presente, nem participar dessa delação, mas ele estava lá e ameaçou o Mauro Cid, por isso que houve uma mudança na delação, no depoimento de Mauro Cid envolvendo o nome de Bolsonaro. Então, a defesa de Bolsonaro agora trabalha para que essa delação de Mauro Cid ela seja anulada, porque ela é a principal base para as acusações contra Bolsonaro. E volto a dizer, não existe prova contra Bolsonaro. O que existe contra Bolsonaro é narrativa. E quem alimenta essa narrativa? Somente esquerdista que não consegue raciocinar por conta própria. É aquele que sai divulgando as coisas sem entender nem mesmo aquilo que ele está dizendo. É esse que a esquerda gosta. Ela cria narrativa e o esquerdista simplesmente sai replicando. Então agora eles tentam anular a delação de Mauro Cid, e vamos ver se vão conseguir. Deixe seu comentário. Você acredita que a defesa do presidente Bolsonaro irá conseguir anular a delação de Mauro Cid contra Bolsonaro nessa narrativa golpista? Deixe seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.